A paz do Senhor Jesus, meu amado, Deus te abençoe a tua vida ricamente. Eu sou Bispo Elias, do canal Deus da Bíblia e do canal Segredos do Apocalipse. Eu tenho uma palavra especial para você hoje. Você que está aí do outro lado, me assistindo, me ouvindo, escute, guarde e assista até o final, porque eu tenho certeza que você vai ser ricamente abençoado com o conhecimento da palavra de Deus. Eu quero falar sobre o capítulo 11 do Apocalipse. Muito tem se ensinado, tem se falado, até livros foram escritos abordando esse assunto sobre as duas testemunhas de quem elas seriam, quem elas serão e quando será o seu ministério, quando eles vão aparecer aqui na terra para testemunhar sobre o Senhor Jesus, sobre o plano de Deus para salvar a humanidade. Amém, amados? Então, muito tem se falado sobre essas duas testemunhas, quem elas são. Alguns têm dado nome, alguns têm falado pessoas que já morreram, que acreditam que elas voltarão, enfim. Mas eu quero mostrar para vocês o que o texto da Bíblia diz, o que o capítulo 11 fala. Tem coisas que ele fala que você tem que analisar, que você tem que pensar, e aquilo que a palavra de Deus está falando, aquilo que o texto está revelando, você não pode ter nenhum pré-fundamento na sua mente. Às vezes as pessoas estudam o livro do Apocalipse, mas ele já tem um pré-fundamento na sua mente. Talvez ele já leu livros, já ouviu pregações, já ouviu ensino sobre as duas testemunhas, e muitas vezes esse conhecimento que ele adquiriu dessas pessoas está na sua memória, está na sua mente. E ele não vai conseguir estudar se ele tiver esse pré-fundamento dentro da cabeça dele, se ele achar que o que essas pessoas pregaram, o que essas pessoas ensinaram é a Bíblia, é a interpretação do Apocalipse, é a interpretação do capítulo 11. Então vai haver um choque na sua mente e você vai ter dificuldade de entender e de aprender a palavra de Deus. Então, quando você começar a estudar a Bíblia, você tem que prestar atenção no que a Bíblia está falando, você tem que prestar atenção no que o texto está revelando, não que você aprenda com fulano ou com Beltrano. Não estou desmerecendo ninguém, mas quando você estudar o livro do Apocalipse, procure prestar atenção naquilo que o texto está falando, aquilo que está sendo revelado para mim e para você. Pode ver que o capítulo 11, que fala sobre as duas testemunhas, já começa com algo, para você pensar. Já começa com algo diferente. Por quê? Já começa pedindo para João, então o anjo pediu para João medir o templo, medir o lugar do templo e as pessoas que adoram diante do altar. Mas a parte exterior do templo era para não medir, porque foi dado aos gentios, até que se cumprisse o plano de Deus. Então, amado, no tempo que João recebeu essa revelação, o templo já não existia mais. E aqui, João não está na terra. João está em espírito. João está no céu em espírito. Ou seja, João foi levado ao céu em visão. Então, João está tendo uma visão do futuro que Deus está revelando. É interessante que Deus está revelando usando metáforas, usando figuras. Por que, amado, que Deus revelou o Apocalipse usando metáfora, usando figura? E o livro de Apocalipse, irmãos, é a revelação do Antigo Testamento. Então, o livro do Apocalipse começa revelando o Antigo Testamento. E o Antigo Testamento, segundo o hebraico, segundo a cultura hebraica, segundo a cultura do povo de Israel, o Primeiro Testamento, para nós chamado de Velho Testamento, ele é dividido em três partes: a lei,
profetas e escritos, ou seja, os salmos. Então, a Bíblia hebraica é dividida em 3 partes: a lei, os profetas e os salmos. Essa foi a divisão que Jesus fez. Amém, amado? Que os profetas fizeram. Então, isso é para que eu e você possamos entender o que está sendo revelado no livro de Apocalipse. Então, para mim, o livro do Apocalipse, ele tem 3 chaves. 4, porque a primeira chave é Jesus. Sem Jesus, você não vai conseguir interpretar o livro do Apocalipse. Sem a primeira chave, você não vai conseguir ter as outras 3 chaves. Essas 3 chaves do Apocalipse vai te dar interpretação, vai te dar conhecimento do que Deus está revelando através do Apocalipse. Mas para que você tenha essas 3 chaves, você precisa ter a primeira chave. Porque a primeira chave vai abrir a porta da salvação. A primeira chave vai abrir a porta da salvação. Para que você entenda os mistérios de Deus, você precisa primeiro se tornar um filho de Deus. Você precisa primeiro se tornar um discípulo e seguidor de Jesus. Você precisa aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Jesus é a primeira chave que abre a porta da salvação para nós entrarmos no reino de Deus. Como disse Jesus lá no capítulo 13 de Mateus, os mistérios de Deus é somente para os seus servos, amém? Se você ler ali, quando o Senhor vai falar sobre o joio e o trigo, o Senhor vai interpretar, quando o Senhor vai falar sobre a semente que caiu em 4 tipos de terras, e ali Jesus no capítulo 13 vai falar que ele fala por parábolas. Para quê? Para que as pessoas de fora não entendam. Então Deus usa a parábola, Jesus usava a parábola para falar com os seus discípulos, para quem estava de fora não entendesse a revelação que Jesus estava dando. Não vou falar o porquê disso, mas depois eu falarei. Então, amado, as revelações de Deus é para os seus servos. Os mistérios de Deus é para os seus servos. É por isso que o Apocalipse foi revelado através do Antigo Testamento, foi revelado através de figuras e foi revelado através de metáforas. Amém? Então, Deus usa metáforas, Deus usa figuras para representar pessoas, para representar eventos que vão acontecer, que já aconteceram ou que estão acontecendo. Então, Deus vai usar o quê? Uma linguagem metáfora. Deus vai usar muita figura, muitos símbolos para transmitir a sua revelação à sua igreja. Para que a igreja possa receber essa revelação, a igreja possa entender o Senhor nosso Deus, através de Jesus, nos dá o seu Espírito, que nos dá sabedoria. Então o Espírito de Deus vai te dar sabedoria para você entender, compreender o livro de Apocalipse e poder ensinar para as outras pessoas. Amém? Para os outros servos do Senhor Jesus. Então Jesus escolhe pessoas para pregar a sua palavra, para ensinar a sua palavra. E através do Espírito Santo, através da sabedoria de Deus, você vai compreender, você vai entender e você vai então ensinar a palavra do Senhor. Amém? E esse capítulo 11 de Apocalipse é muito interessante. Pode ver que é dado uma ordem a João para que ele medisse o templo, medisse a área do templo e medisse as pessoas que estavam adorando a Deus diante do altar. Mas o lado de fora, o lado exterior, João não me disse, porque tinha sido entregue aos gentios por 42 meses, ou seja, 3 anos e meio. Aqui já começa o mistério. E esse mistério já nos liga ao que aconteceu lá no capítulo 12, no capítulo 13, no capítulo 17. É uma coisa tremenda, irmãos. Uma revelação está ligada a outra revelação. Mas tudo dentro do seu tempo. No capítulo 11,
mandou que João medisse o templo. Só que quando João recebeu esta revelação, o templo já não existia mais. E tem mais, aqui João não está na terra. João foi levado em espírito até a presença de Deus. E que João estava vendo eram visões. O Espírito Santo estava dando visões para João. Então João estava ali no céu em espírito. Ou seja, podemos usar até a linguagem de hoje. Uma palavra que é muito usada hoje. Ele foi levado para uma dimensão virtual. É como uma pessoa hoje vai jogar um videogame, tem aquele óculos que você coloca nos seus olhos e parece que você está dentro daquele ambiente. Parece que você está dentro daquele cenário. É como se você estivesse participando ali dentro daquele cenário. E é uma coisa virtual. Mas para os seus olhos você está dentro daquele lugar. João estava ali na presença de Deus. João estava ali no céu. E Deus estava revelando a João, através de visões, através de figuras, através de uma metáfora. Deus estava revelando para João as coisas que aconteceram, as coisas que estavam acontecendo e as coisas que vão acontecer no futuro. E uma dessas coisas que Deus revelou é o que queremos falar hoje, sobre as duas testemunhas. Pode ver que primeiro falou sobre o templo. Só que esse templo aqui não era na terra, é um templo que é no céu, mas é um templo figurado. Aqui Deus está usando figuras. Esse templo que João foi ordenado, que ele me disse, é espiritual. Porque o templo físico já não existia mais. Então o Senhor está usando figuras para falar com João, para que ele me disse o templo espiritual. Ou seja, para que ele me disse, né, a igreja. O que é medir? É ver o tamanho da igreja. Olha, João, veja o tamanho da igreja. E separa, João. Separa, porque eu estou protegendo a minha igreja. Então a minha igreja está separada. Então, irmãos, o que Deus está mostrando para João? Que ele está separando a sua igreja do mundo. Amém, amado? Por isso que a igreja do Senhor Jesus Cristo não deve se misturar com o mundo. A igreja do Senhor Jesus, ela foi separada. O governo gentil não pode entrar dentro do governo espiritual da igreja. Não se mistura a igreja do Senhor Jesus com política deste mundo. Isso é perigoso. Estão levando a política para dentro das denominações. Porque, segundo Deus mostrou para João, e mediu João, medir o templo para ficar se separado. Então, a igreja pertence ao Senhor Jesus. Então, o governo humano não tem poder sobre a igreja do Senhor Jesus. Então, o poder humano não tem poder sobre a igreja do Senhor Jesus, porque ela foi separada exclusivamente para Deus. A igreja pertence a Deus. É por isso, amado, que muitos crentes foram mortos, porque eles não aceitaram o governo mundano. Nós vemos que no nosso tempo, há dezenas de anos atrás, centenas de anos atrás, nós vemos que um imperador chamado Constantino entrou no governo da igreja. Ele se intitulou como o primeiro pontífice da igreja. Ou seja, o líder máximo da igreja do Senhor Jesus. Ele misturou o governo humano com o governo espiritual. Sendo que aqui Deus mostrou para João que ele separou a sua igreja do mundo. Nós somos o templo de Deus. Jesus é o templo de Deus e Jesus viveu separado, né, dos governos do mundo. Jesus não se envolveu na política do mundo. Como cidadão, eu posso me envolver na política do meu país. Eu tenho direito de votar e eu vou votar na pessoa que eu acho que ela é digna de ser meu representante. Mas no reino de Deus, nas leis de Deus, quem comanda é Deus. A igreja do Senhor
deve ser administrada pelo Senhor, por pessoas que Jesus escolheu para administrar essa igreja. São pessoas que obedecem a Jesus. São pessoas, amados, que obedecem o Evangelho de Jesus. São pessoas que obedecem os mandamentos de Jesus, porque Jesus afirmou em João capítulo 14, versículo 21. Aqueles que obedecem os meus mandamentos, esse é o que me ama. Pastor, bispo, apóstolo, não quero saber a denominação, ancião, presbítero, que algumas denominações dão aos seus líderes. Eles devem conduzir a igreja segundo o mandamento de Jesus. Amém, amado? Segundo a palavra de Deus. A regra de direção, de conduta que o crente deve ter aqui nesta terra, como filho de Deus, como servo de Deus, como membro da igreja do Senhor Jesus Cristo, é a palavra de Deus. É os mandamentos que Deus deu através do Senhor Jesus, para que nós possamos ser santificados. E o próprio Jesus diz em João, no capítulo 17, versículo 17, que nós somos santificados pela palavra de Deus. Ele diz, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus estava falando, irmãos, do Primeiro Testamento. Ou como nós conhecemos, Jesus estava falando do Velho Testamento. Do Velho Testamento pregado por ele. Porque os ensinadores, os professores, os líderes de Israel que estavam ensinando o povo errado. Eles torceram os mandamentos de Deus. Eles acrescentaram coisas do mandamento de Deus, tiraram coisas. Então, irmãos, os mandamentos que Deus deu para santificar o seu povo foram corrompidos pelos líderes religiosos. E Jesus veio ensinar o que é certo. Jesus veio ensinar o que é correto, até sobre o sábado. Eles ensinaram guardar o sábado erradamente, acrescentaram muitas doutrinas dos homens na guarda do sábado. Como hoje também tem algumas denominações aí, que guardam o sábado, só que eles estão acrescentando doutrinas, acrescentando mandamentos no sábado, coisas que Deus não mandou fazer, coisas que Deus não ordenou. Então, foi isso que os fariseus, que os saduceus, que os religiosos, no tempo de Jesus, fizeram. Eles acrescentaram regras ao mandamento de Deus e acabaram tornando o mandamento de Deus muito pesado para ser obedecido. Então as pessoas sentiam dificuldade, por quê? Porque acrescentaram muita coisa, acrescentaram regras humanas para complementar o mandamento de Deus. E Jesus veio ensinar o que é certo. Criticaram Jesus porque os seus discípulos estavam comendo espiga no campo. Deus não proibiu o ser humano de se alimentar no sábado. Não, no sábado é santo, você não pode comer. Irmãos, eles não tinham comida. Eles estavam andando no campo, estavam com fome. O que eles iam fazer? Ia morrer de fome? Não. Pegaram as espigas do campo, passaram na mão, pegaram o trigo e comeram, suprindo a sua necessidade de alimentação. Isso era pecado? Não. Então, irmãos, mas eles tinham regras. Você não podia andar 1 quilômetro, que você já estava quebrando o sábado. Então, criaram muita regra para se guardar o sábado. E Jesus veio ensinar como obedecer os mandamentos de Deus revelados no Primeiro Testamento. Amém? Que nós conhecemos como Antigo Testamento, como a Bíblia Sagrada. Então, mano, guarde isso no seu coração. Essa é a introdução do que eu estou falando. Eu sei que é muita coisa para você entender. Por isso que essa introdução levou 19 minutos. 19 minutos e 28 vai dar 20 minutos. Então, essa é a primeira parte. Nós vamos entrar na segunda parte, que vai ser muito importante. Aí eu vou revelar, aí eu vou mostrar quem serão essas duas testemunhas. Você vai perceber que nós temos conhecimento da palavra do Senhor e que Deus nos deu sabedoria para a gente entender. Porque, irmãos, a palavra do Senhor, ela é simples.
Então nós temos que ter a direção do Espírito Santo para interpretar o Apocalipse. Olha, o Senhor, Deus vai dar sabedoria e vocês vão entender o que Deus está revelando no Apocalipse. Todos. Não tem sabedoria? Peça a Deus sabedoria, que Deus dá gratuitamente. Deus dá abundantemente, como diz Tiago. Amém? Então, amado, Deus te abençoe. E nós vamos para a segunda parte. Nós vamos mostrar para você quem são essas duas testemunhas, qual as pessoas que vão se tornar essas duas testemunhas e como elas vão testemunhar e o que vai acontecer. Porque essas duas testemunhas, elas serão as últimas testemunhas de Jesus para os judeus. Amém, amado? Então, os judeus é um povo privilegiado, é um povo escolhido de Deus, porque é descendência de Abraão. E nós, através de Jesus, os gentios, através de Jesus, entraram no Israel espiritual. Para que os judeus possam fazer parte do Israel espiritual, ele precisa aceitar Jesus. Lembre-se o que Jesus disse lá em Mateus, no capítulo 15, no versículo 24. Jesus declarou e marcou e declarou e falou o porquê que ele estava ali. E quem ele veio buscar. Para quem que ele veio anunciar a revelação do Senhor. Olha o que Jesus nos declara aqui, amado. Não podemos esquecer. É um texto, é texto bíblico. É revelação de Deus. É a palavra de Deus. Jesus disse: eu não vim senão, eu não fui enviado senão as ovelhas da casa de Israel. Por isso que Paulo fala lá em Romanos no capítulo 1, versículo 16. A salvação é para todo aquele que crê. O evangelho do Senhor é a salvação para todo aquele que crê. Primeiro os judeus e depois os gentios. Então Deus sempre prioriza o seu povo escolhido. É o povo de Israel, é o povo judeu. Mas só que agora Jesus Cristo abriu a porta para todos. Judeus e gentios farão parte do novo Israel. O Israel espiritual. Mas na ordem certa. Primeiro o judeu e depois os gentios. Então Deus está chamando o judeu e está chamando os gentios. Como fala lá em Efésios no capítulo 2. Deus derrubou a parede da separação. E Deus fez de dois povos um só povo. Agora, judeus e gentios fazem parte do mesmo reino. Agora, judeus e gentios fazem parte do mesmo povo. Então, nós pertencemos ao Israel espiritual, formado de judeu e gentio. Amém? Então, tome posse disso, tome posse dessa bênção. Lembre-se que lá em Jeremias, no capítulo 31, versículo 32, está revelado que um novo concerto que Deus estava enviando é para Judá e Israel. Nunca se esqueça disso. Amém, amado? Então, agora Deus está chamando primeiro o judeu e está chamando o gentio para fazer parte do Israel espiritual, para fazer parte do seu reino. Então, vai ser uma coisa linda. Nós vamos conhecer quem serão os personagens. As pessoas que serão a testemunha do Senhor Jesus para os judeus do mundo inteiro. Eles vão profetizar lá em Israel. Eles vão profetizar ali na praça de Israel, lá no centro de Israel. Eles vão profetizar que Yeshua é o Mashiach. E eles vão ter poder, vão ter autoridade. O que eles falarem, irmãos, vai se cumprir no mundo. O mundo vai ficar atemorizado. O mundo vai ser impactado com o testemunho desses dois homens de Deus. Então, aguarde aí, a segunda parte vai ser maravilhosa, amém? Então, amado, Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Vamos para a segunda parte. Vai ser bênção pura para mim e para você.